Olá, sou a professora Thaís Guedes, do curso Técnico em Cooperativismo do IFP no Polo Corrente Piauí. A nossa disciplina será Gestão e Controle da Qualidade. Essa é a primeira aula. Vamos seguir. Nessa aula nós vamos falar sobre o gerenciamento de processos e o sistema de gestão de produção. Depois, nas próximas aulas, vamos aprofundar mais na questão da qualidade. No primeiro gerenciamento de processos, vamos falar sobre o histórico do gerenciamento de processos, que se vem juntamente com a administração. Então, no início, nós temos os modelos de administração tradicionais, onde a administração era feita pelos funcionários de forma especializada, de forma individualizada e não tinha tanta preocupação com a questão da qualidade e nem com a questão do trabalho individual, da preocupação com o funcionário. Depois temos aí uma estrutura formal, ela era a administração no início, o gerenciamento de processos no seu início era realizado através de uma estrutura formal, onde sentia a base os funcionários que trabalhavam na produção e depois vinham seus chefes e não tinha aquela questão que hoje temos de participação, de colaboração entre os colaboradores. Cada quem fazia a sua função e estava restrito àquilo. Temos também, depois vem o mecanismo gerador de feudos. Essa administração, essa velha administração, ela trazia ela gerou feudos onde os patrões se achavam donos, né, das pessoas que trabalhavam para eles. E qual foi a solução? Porque essa administração não houve mais espaço para ela com o desenvolvimento do mercado. Então, qual foi a solução? A aplicação de modelos mais articulados de gestão, onde se passa a se preocupar tanto com o cliente e com os colaboradores para que a administração seja feita de uma melhor forma possível. Então temos aí um histórico da gestão, um histórico da qualidade, né? Então a história da qualidade, como eu já falei, se confunde com a história da própria administração, já que as duas se desenvolveram juntamente. Primeiro temos a produção em massa, que foi a primeira característica da velha administração, do início da administração de empresas, que era sempre produzir o suficiente para ter sempre o produto em estoque, diminuindo assim o prazo de entrega, e a produção era feita em larga escala e produtos padronizados. Ou seja, os produtos eram o mesmo produto, feito da mesma forma, sem flexibilização da produção, sem a possibilidade de melhoramento, sem a possibilidade de novas ideias. Nessa era de adequação ao padrão, os clientes não tinham o poder de escolha dos produtos, eles ficavam reféns das empresas que determinavam o produto, o padrão, o que eles poderiam usar, né, nesse sentido. Vamos imaginar que os primeiros carros da Ford, eles eram sempre pretos, né, e o mesmo modelo. Naquela época, os clientes não tinham a consciência de que quem detinha o poder era eles, mas o poder estava na mão das empresas, porque elas que detinham o que iriam produzir e o que os clientes iam consumir. Depois temos aí a revolução dos clientes. Eles começam a perceber que eles podem escolher, que eles podem não querer aquele produto e querer um produto diferente. Então as empresas começam a se movimentar para se adequar ao uso dos clientes, né? Depois temos a crise do petróleo, o mesmo produto com outro tipo de energia, sem que isso afete no bolso do consumidor. Então as empresas teve que se adequar ao custo, já que o petróleo teve essa crise e o petróleo acabou ficando muito alto e muito caro para produzir. E depois temos aí a adequação às necessidades latentes, a partir dos anos 90, com a globalização, com a concorrência, né, crescendo a cada dia. Então as empresas teve que se adequar
a essa nova era para se manter no mercado, onde a nova era onde se busca não só satisfazer as necessidades do cliente, mas também satisfazer o que nem o próprio cliente sabe que ele tem aquela necessidade, né? Nós temos hoje um turbilhão de informações, mas há 4, 5 anos atrás, ninguém sabia que o WhatsApp existia. Só um exemplo, o WhatsApp existia. Então, criaram o WhatsApp e hoje é uma ferramenta necessária para todas as pessoas. Então, é isso que as empresas hoje buscam, não é só satisfazer o cliente no que ele sabe que precisa, mas é mostrar também para ele coisas, ferramentas, produtos e serviços que nem a gente mesmo como consumidores sabemos que precisamos. Então, o gerenciamento de processos vem com a proposta de manter a competitividade das empresas por intermédio da melhoria contínua e da desfuncionalização da estrutura organizacional, buscando a qualidade dos produtos e serviços, agregando-lhes mais valor para atender à necessidade do cliente. Então, como produzir de uma forma melhor, como se preocupar com todas as questões atuais de meio ambiente, de sustentabilidade, e mesmo assim entregar um produto de boa qualidade para os seus clientes. Essa é a questão. E o gerenciamento de processos vem para ajudar nessa melhoria contínua que mais à frente nós vamos ver detalhadamente. Temos aqui a filosofia Kaizen, que é uma filosofia japonesa, que é a melhoria contínua, que busca melhorar continuamente e aperfeiçoar os processos da organização, resultando em redução de custos e aumento da produtividade. No primeiro momento, nós como administradores podemos pensar que está tudo ok, que a nossa empresa está trabalhando perfeitamente. Mas quando você traz uma filosofia de melhoria contínua, você vê que tem falhas e essas falhas se refletem justamente no serviço que é prestado ao cliente. No primeiro momento, você pode conseguir trabalhar por um tempo, mas até o cliente descobrir outra empresa, outro serviço que faça de uma forma melhor aquilo que você já faz há anos. Então, a melhoria contínua, ela traz a filosofia de sempre melhorar. Cada dia você melhorar o que você fez, evitando erros e desperdício, porque como nós sabemos, desperdício é dinheiro. Então, a filosofia tem 9 pontos. É a rapidez, trabalhar, fazer, produzir rapidamente, lógico, não se esquecendo da qualidade. Trabalho em equipe, trabalho feito por equipe é sempre melhor do que feito individualmente. Temos que ter um foco estratégico, né, planejar uma estratégia e trabalhar em cima daquilo para conseguir o produto final. Esperar os resultados imediatos, verificar o resultado imediato e com a meta, né, a meta a longo prazo. Você não vai conseguir isso de um dia para o outro, mas você vai trabalhar continuamente para alcançar os seus objetivos. Aprender fazendo. Você vai fazer, seus funcionários, sua equipe vai fazer e vai aprender como fazer aquele mesmo processo que você faz diariamente de uma forma melhor. Como eu já falei, redução de desperdício, o método de administrar, que é administrar sempre visando a qualidade e sempre buscando a criatividade. Criatividade é algo muito indispensável nos dias de hoje para os funcionários que querem se manter nas organizações e para as organizações que querem se manter no mercado. Temos aqui a organização orientada por processos. Quando a gente pensa em organização, em orientação organizacional, a gente vem logo à nossa mente aquela velha administração, que a organização é realizada através de organização funcional, que é dividida por funções. Vamos imaginar uma loja que vende roupas. Temos aí os vendedores, o caixa, o gerente e aí o diretor ou o dono. Uma administração simples, né? Porém, a organização orientada por processos, ela visa não a função, mas o processo em si. Ela é dividida pelos seus processos. Vamos um exemplo aqui de uma pizzaria.
da pizzaria tem vários processos. Tem um processo de atendimento ao cliente, tem um processo de fabricação da pizza, temos o processo de entrega do produto. Então, a administração por processos, ela vai trabalhar em cima disso, em cima daquela equipe que está naquele determinado processo, que da organização, já que a organização é dividida em vários processos. O foco da organização orientada por processo é no cliente, é uma visão global, no caso, não é restrita àquele departamento, mas cada equipe tem que fazer o seu trabalho visando a entrega do produto, no caso da pizzaria, cada equipe vai fazer visando o produto final, visando o serviço geral e não só o seu departamento. Orientada para a eficiência e a eficácia, equipes interfuncionais que controlam e monitoram os processos, né? Gerência com participação. A organização orientada por processos não é uma administração autoritária, muito pelo contrário. É uma gerência com participação, trabalho em equipe e cooperação, justamente procurando aquela que a gente falou anteriormente, que é a melhoria contínua. E voltada para a satisfação do cliente, né? A cultura da funcional sempre gera muito conflito, né, entre um departamento e outro. Muitas vezes uma empresa que é dividida por funções, um departamento quer ser melhor do que o outro, ou um departamento pensa diferente do outro e acabam querendo realizar os desejos daquele departamento, as necessidades daquele departamento, esquecendo da organização como um todo. E a administração por processos, ela é cooperativa. Todas as equipes que fazem parte vão trabalhar em prol do objetivo comum. Então vamos falar sobre os processos. O que são esses processos que eu falei anteriormente? É uma série de tarefas logicamente interrelacionadas, que quando executadas produzem resultados esperados e tem como função identificar, entender e gerenciar um sistema de atividade, contribuindo para melhorar a eficácia e a eficiência. E antes de construir um processo, deve-se levar em conta o conceito, a importância, a utilidade e a lógica desse processo para a organização. Temos aí a eficiência, como falei, a eficiência e a eficácia, são as entradas, né, o processo e a saída, trabalhando para que os processos saiam os produtos esperados, os produtos e os serviços, é necessário trabalhar com eficiência e com eficácia. E a eficiência é realizar perfeitamente determinada tarefa ou função e produzir os resultados esperados. E a eficácia é a qualidade de fazer com excelência, sem perdas, sem desperdício de tempo e energia, fazer da melhor forma possível. Então, um exemplo prático para entender o que é eficiência e eficácia, imagine em um jogo de futebol, onde a eficiência é você você ganhar o jogo. Você fez o que o time precisaria fazer. Já a eficácia é você jogar de uma forma bonita, é fazer aquele jogo de futebol bonito de se ver, é ganhar o jogo, sim, e fazer ele da melhor forma possível. Temos aí a divisão dos processos. Temos primeiro o macroprocesso, que é um processo que envolve mais de uma função e cuja operação tem impacto significativo nas demais funções. Temos aí o subprocesso, que é um processo mais detalhado que demonstra o fluxo de trabalho e atividades sequenciais, com objetivos específicos, recebendo entradas e gerando saídas em um único departamento. Temos a atividade, que é tudo que ocorre dentro do processo, sendo necessário para produzir um resultado em particular. São divididas em as atividades críticas, não cruciais, pois não
integridade ao processo e ao seu resultado, e atividades não críticas, que também são imprescindíveis, mas podem ser realizadas dentro de parâmetros e condições mais flexíveis, não precisam ser tão rígidas. Temos aí outra divisão do processo, são as tarefas, que é o nível mais detalhado executadas por indivíduos com procedimentos específicos de execução. Então, para entender, vamos imaginar que eu quero comer, que eu vou fazer um brigadeiro. Então, o macroprocesso seria aí o desejo de comer o brigadeiro, que foi o quê? A coisa mais abrangente. Temos que ir no fornecedor para fazer, que são as entradas, no caso, o supermercado. Os insumos a panela, o leite condensado, o chocolate, a manteiga, que é o que eu vou precisar para produzir. O processo, que é o processo nesse caso, é fazer o brigadeiro, é todo o processo de produção do brigadeiro. A atividade, um exemplo de atividade dentro desse macro processo é ir comprar os ingredientes, ir até o meu fornecedor. O produto, que é a saída, será o brigadeiro e o cliente será quem consumir. Continuando, o gerenciamento de processos é uma abordagem que analisa, desenha, executa e monitora e controla os processos dentro de uma organização, sempre analisando e buscando a melhoria contínua dos processos para atender às necessidades do cliente. Então, o gerenciamento de processos nada mais é do que você analisar, do que você saber o que sua empresa está fazendo, o que a empresa está fazendo detalhadamente para saber se está atendendo, se o resultado será a satisfação do cliente. E ele é importante, pois garante maior competitividade através do contínuo aperfeiçoamento dos seus processos, uma vez que proporciona metodologias estruturais para a busca da melhoria contínua. Então, buscar melhorar continuamente é você fazer o que você fez ontem, hoje você fazer melhor e amanhã você fazer melhor do que você fez hoje, sempre buscando evitar desperdícios e melhorar a produtividade, né? Produzir em menos tempo, produzir com menos insumos, né? Evitando o desperdício novamente. O gerenciamento de processos visa o compromisso constante para o aperfeiçoamento da empresa, valorizando atividades que agregam valor ao produto. As atividades que agregam valor são percebidas e reconhecidas pelo consumidor final. São aquelas atividades que fazem diferença para o consumidor. A produção, a embalagem, né? É aquilo que o consumidor percebe na hora que compra aquele produto ou que paga por aquele serviço. E as atividades não agregadoras de valor são cruciais, mas resultam em custos e não são percebidas pelo cliente, como o caso de transporte, né? Todos nós sabemos que os produtos devem ser transportados, mas nós não temos, é uma atividade que agrega custo, por sinal muito caro, porém não são percebidas pelo cliente. Ele não tem consciência de que está pagando um valor mais alto por aquele transporte ou não sabe a importância daquele transporte. Tipo, não é percebido por ele do momento que ele compra aquele produto. Vamos falar sobre o sistema de gestão de produção, né, que são os sistemas que a administração veio evoluindo, né? Então temos o primeiro, que é a produção artesanal. Antigamente, né, uns anos atrás, o modelo de gestão de produção não necessitava de grandes níveis de satisfação e controle, porque era feito de uma forma artesanal, então era feito de uma forma mais simples, uma forma mais simplificada mesmo. Então não tinha-se essa preocupação com a necessidade, com os níveis de sofisticação e controle. Se tinha uma preocupação prévia com o consumidor, já que ele que pedia aquele produto, mas não como na administração atual. Então os volumes produzidos eram em menores escalas
e o nível de exigência dos consumidores não eram elevados, porque não era outra época, não se tinha os consumidores não se tinham tanta necessidade como hoje em dia. Então, e também tinha ausência de competitividade entre os produtores, porque era competitividade entre os produtores, porque não se tinha uma concorrência, não se tinham várias empresas, né? Se tinham aquelas pessoas que produziam, no caso o artesão, produziam a roupa, tinha o padeiro que produzia pães, mas era aquela coisinha mais simples, aquela coisa que era feita de uma forma mais simples e não tinha essa visão de administração que temos hoje. Aí, no início da administração, temos aí o Taylorismo e o Fordismo. Vocês estudaram a história da administração, vai se familiarizar. A produção era de volumes crescentes, o que implicava um ritmo intenso de produção, crescimento sem controle, centralização e especialização do trabalho. O trabalho era feito de forma especializada, individualizada e onde não se tinha flexibilização para os funcionários. Tudo era feito Não, vou mudar a palavra. Não se tinha preocupação com os funcionários, era feito daquela forma repetitiva, cansativa e que depois trouxe problemas para esse sistema de produção. Quanto à motivação dos colaboradores, o comprometimento, a criatividade, não se tinha nessa época porque não se tinha espaço para os colaboradores se desenvolverem essas características. Era um sistema muito burocrático que acabou acarretando na queda de produtividade. O trabalhador é monitorado segundo o tempo de produção. Cada indivíduo deve cumprir sua tarefa no menor tempo possível, sendo premiados aqueles que se sobressaíssem, né? Mas era bem difícil trabalhar nessa época. Isso provocava a exploração do proletariado, que tem que se desdobrar para cumprir o tempo cronometrado. O dono das empresas automobilísticas, que foram as pioneiras nesse sistema de produção, desenvolveu seus procedimentos industriais baseados na linha de montagem para gerar uma grande produção que deveria ser consumida em massa. Então a produção era feita em altos níveis, né, justamente se esperando que o consumo também fosse tão grande como a produção. E aí veio o problema desse sistema de produção, quando os clientes começaram a perceber que aquele produto não mais satisfazia as suas necessidades. E para trabalhar, o outro problema foi justamente a questão dos colaboradores, que acarretou em problemas para a administração, porque nós hoje sabemos que as empresas são formadas por pessoas e essas pessoas são as que dão vida para as empresas, então são de suma importância. Depois temos aí o toyotismo ou modelo japonês, que ela foi criada no Japão, como mesmo eu falei. Suas características eram flexibilização da produção, só se produzia o necessário, reduzindo o máximo de estoque, era o chamado just-in-time e qualidade total, onde eles só produziam o que era esperado, o que eles sabiam que iam vender, para não estocar e não ter dinheiro parado, porque o estoque é dinheiro parado. O emprego, na questão dos funcionários, o emprego era vitalício, promoções por critérios de antiguidade e participação nos lucros. O just-in-time, o toyotismo, começou a se preocupar com as pessoas. Ele é um sistema de produção que começa a enxergar os colaboradores de uma forma diferente. Temos aí o volvismo, que é um modelo sueco de gestão, caracterizado pelo altíssimo grau de informatização e automação. Seu foco era no pleno emprego e no desenvolvimento de um empregado criativo, multifuncional e flexível. Então o volvismo vem totalmente diferente do Taylorismo e do Fordismo. Ele se preocupa não só com a produção, mas ele primeiro se preocupa com as pessoas, para que essas pessoas se produzam da melhor maneira possível. E suas características estão em flexibilização funcional, internacionalização da produção e democratização na vida do trabalho,
treinamento intensivo, produção manual e alto grau de automação, flexibilização de produtos e processos, aumento da produtividade, redução de custos e produtos de maior qualidade. Quando você se preocupa com as pessoas, o resultado provavelmente será mais eficiente e eficaz. Então o Volvismo ele veio com essa preocupação com as pessoas e conseguiu reduzir os custos e produzir com maior qualidade. E para encerrar a aula, gestão é fazer certas coisas e liderança é fazer as coisas certas. Então nós como profissionais vamos ter que escolher se vamos ser gestores ou vamos ser gestores e líderes.